Hoje no Sofá 89 a gente vai desenrolar uma ideia com o Nando Reis, puta cara legal, inteligente, do bem, falou sobre a época dos Titãs, trocou ideias sobre o próprio selo dele, né, que ele tem aí, o Relicário, muito legal, falou sobre o Segundo Sol, tem muita história legal agora aqui no Sofá 89 com o Nando Reis. Alegria gigantesca, né? Ter o Nando Reis aqui para desenrolar uma ideia. Nando, primeiro lugar, que eu preciso te falar muito, é assim, os seus shows, eles são absurdos. Tanto o voz e violão, que é animalesco, assim, acho demais, essa coisa mais intimista e mais, sei lá, visceral também, como com as bandas. Só que, como quando você toca com banda, tá lotando, né? Você imaginava isso quando você foi para voz e violão? Não. É muito louco isso. Primeiro é um prazer estar aqui falando com você, esse bate-papo, estou adorando esse formato. O voz de violão começou por acaso. Embora eu sempre tenha tocado violão, nunca imaginei que fosse um formato possível, sabe? E eu fiz há uns 3 anos atrás, fui convidado para um projeto ali no Sesc Pompeia, que chamava, acho que Sala de Casa, alguma coisa assim. E fiz um show, 4 dias de show, era bem de fato informal, e eu tava descalço, não sei o que lá. E daí o show foi tão gostoso, e me convidaram para fazer lá no Citibank Hall. Que na época eu até falei com o Diogo, hesitei, falei, mas é muito grande, eu não sei nem se esse show funciona no espaço tão grande, 4.000 pessoas. Bombou, saca? E daí eu fiquei animado, vi que era, e é uma delícia, porque é uma possibilidade completamente diferente de banda, evidentemente, e uma das razões que me agrada muito é que eu tenho total liberdade de mudar o repertório na hora, de acordo com o que vai. Passei a tocar músicas que eu não costumo tocar, porque tem uma coisa que assim, felizmente, eu tenho muitas músicas que fizeram muito sucesso. Então, quando em shows de banda, festivais, é natural que essas músicas funcionem mais do que as músicas menos conhecidas. E é uma parte do meu repertório que eu não toco e que eu gosto muito e que, de certa maneira, as pessoas desconhecem. E num show voz e violão é um ambiente propício para essa coisa mais concentrada, com menos gente, silêncio, só tenho eu no palco, a pessoa não tem como escapar, tem que olhar para mim. E eu tenho que tocar muitas coisas, e isso tem sido um reencontro comigo mesmo, assim, e com músicas do meu repertório que eu gosto muito. Mas voltando à sua pergunta, jamais imaginei que esse show fosse funcionar tanto. Então vou até aproveitar a deixa disso que você estava falando, porque realmente assim, é surreal, né? O tanto de música que você tem, tanto as conhecidas e as que nem estouraram tanto, mas que são do grande caralho. E assim, o que eu acho demais... É ótimo pro contratante também isso, né? Que é muito legal esse formato. Mas assim, a gente, se pensar no que você já fez, vamos lá pro auge. Tipo, a minha mãe amava você já, e eu também. Ela nasceu 12 de janeiro também. Sua mãe? Minha mãe, né? Ela já morreu, faz um tempo já, mas adorava. E aí, mas indo pra essa história do primeiro disco, quando saiu Me Diga... Foi fenomenal. E ela é tipo hoje, assim, como se fosse um Satisfaction, sabe? Assim, da música nacional. E aí, indo em uma outra ponta, você lança agora Rock and Roll, que é uma música... Vou até fazer uma cola, porque eu achei fenomenal. Uma música de 8 minutos e meio, adorei, porque eu cresci ouvindo King Crimson, achava massa essas músicas assim, gigantescas. E até separei aqui, ó. Coloquei assim, tipo, um filósofo street escreveu: entre a loucura e a razão, já não há silêncio, tudo é barulhento, muito movimento, pouco pensamento, sobra opinião. Fala mais desse som novo que eu achei sensacional. Rock and Roll é a minha canção nova, lançada só no digital, com um single. Uma música, como você falou, longa, de 8 minutos, que é uma reflexão, assim, um recorte sobre a minha sensação desse mundo que estamos vivendo, e sobre todos os aspectos, desde as questões sociais, de tensões, de intolerância, as questões mais políticas, de corrupção, mas essencialmente uma questão existencial que começa primeiro numa espécie de loucura, de fato, como eu acho que foi. É como se tivessem aberto a porta, não do hospício, mas assim,
da cisão, da separação entre aquilo que é público e é privado, daquilo que é um pensamento no qual você reflete uma opinião de verdade, na verdade um pensamento daquilo que você acredita ou a que você passa a acreditar porque você vê que aquilo funciona quando ele é publicado. De certa maneira, tudo isso está relacionado com o anonimato das redes sociais, que facilita com que as pessoas não tenham nem sequer responsabilidade de defender as suas próprias ideias. Isso foi criando um tipo de discussão onde favorece verdades ocas e que são adotadas, né? Isso está espalhado, é uma forma oficial das coisas funcionarem, de serem discutidas e tudo mais. Esse som inteiro eu achei assim fenomenal, no meio chega arrepia. Você fala, mano! Aí depois você ouve de novo, ele vai transformando. E eu vi você falando de novo sobre essa... De novo, não hoje de novo, mas algumas vezes eu já vi você falando. Eu presto muita atenção no que você escreve e é muito claro essa importância da subjetividade, né? Sim. Que você transparece. Ué. Agora vi uma viagem que você pode falar, não, viajou, tem nada a ver. Oba, gosto de viagem. Acabei de vir da terapia, eu faço terapia há um tempão. Ótimo, eu também. E tava falando pra ela da alegria que eu tava sentindo de te entrevistar. E eu me emociono, não liga. Pra caramba, já tô quase. E aí, lá, ela falou assim, mas por quê? Você sente essa alegria. Eu falei pra ela, eu falei, cara, o Nando Reis é um cara que assim, agora vem a viagem que você pode me dizer. Ele passou, mano, por coisas muito legais. E ainda passa, por exemplo, fã pra caralho do Erasmo Carlos, fez um som com ele. E ele perdeu coisas extremas, assim. Não só a mãe, que a gente, infelizmente, tem essa tendência de normalmente perder, né, num curso normal, como grandes amigos, assim. Sim. E ele volta, então, é pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. E o cara, mano, é um fenômeno de artista. E eu falei pra ela o seguinte, que agora vem a doideira. Se eu pudesse comparar músicos, artistas com filósofos ou com alguma coisa assim, eu acho que ele é tipo um Descartes. Porque ele é um cara que ele coloca uma coisa tão em dúvida e depois aquilo fica tão claro e depois você volta e você fala, não era isso. É outra parada. Sim. Então todas as suas músicas, elas são muito atemporais, são muito viscerais. E eu dei um exemplo pra ela, é como se você estivesse sentindo uma faquinha na alma e um beijinho ao mesmo tempo, sabe? Assim? Sim. É isso que eu vejo em você, assim, eu acho isso fenomenal. Uau! Primeiro elogio, ou assim, você gostar do meu trabalho e ter essa relação, ele te tocar dessa maneira. Eu acho que não tem nada mais... Sabe? A questão não é apenas ser gratificante. Eu acho que a arte, de alguma maneira, o sentido dela é de fato suscitar emoções às pessoas e levantar perguntas. Eu não creio em coisas que ditam verdades ou que estabeleçam certos e errados. E, de certa maneira, essa subjetividade que você diz, que está presente na minha música, é naturalmente presente, porque é assim que eu vivo, é assim que eu penso. Você não caga regra, é tão difícil. Não, isso. eu mesmo sempre... Claro, tem coisas que eu acho que são até indubitáveis, assim, princípios e tudo mais. Não estou dizendo que vale tudo. No entanto, não existe essa... Nem sempre o que serve a um serve a outro. Sim. Em grande parte das coisas. E nem sempre a forma como você vê uma coisa é a maneira como o outro vê. A música tem... A arte, por essência, por princípio, ela é isso. Ela é de livre interpretação. Assim, eu sempre falo, como existe a liberdade de expressão, existe a liberdade de interpretação, que é a maneira como você vê. Por isso que desperta tanto interesse, por isso que as pessoas se identificam, se associam, porque vem naquilo algo que diz respeito, que se associa à sua própria vivência, à sua experiência, às suas expectativas e tudo mais. Quando eu sou um sujeito que escrevo basicamente na primeira pessoa do singular. Não necessariamente estou dizendo, olha a minha vida, que maravilha, que coisa incrível, se espelhem nela. Não, eu estou falando que cada um de nós é um eu. Sim. Luca é um eu, vive, e as coisas que você vê, o seu ponto de vista é aquele que, de fato, possibilita, né, todas as suas experiências e tudo aquilo que você vê, que vive, se relaciona com a sua própria maneira de pensar e de sentir. Enfim, não há nada que...
não seja... que seja absoluto, sabe? O Segundo Sol. O Segundo Sol é a música que todo mundo vem, e agora que pintou, você sabe, né? Recentemente apareceu mais uma revelação de uma estrela muito semelhante ao Sol, etc., uma coisa astronômica, e voltou esse assunto que sempre me pergunto, o que é o Segundo Sol, o que é o Segundo Sol, o que é o Segundo Sol. De alguma maneira, o Segundo Sol foi escrito como uma canção que recusa a ideia da verdade absoluta. O Segundo Sol é um segundo ponto de vista, por exemplo. Sim. E está ali explicitamente porque veio de uma história, uma pessoa que me contou que tinha uma crença. Você não acreditou, né? Eu não acreditei naquilo, e depois quase incomodado com a minha forma reativa, sarcástica de ter rechaçado aquilo que ela falou, me senti um tolo, porque a maneira como ela cria e crê naquilo não está errado, não é diferente, não é pior do que a minha. Então é uma canção que, de certa maneira, diz isso. Há para cada um de nós seu próprio sol, e significa que nem sempre é o mesmo que norteia, no qual o outro se orbita. Enfim. É tão legal, eu acho demais, assim, Segundo Sol é incrível, muito legal, assim, essa história, mas já que entramos, então, para histórias de músicas, vamos para mais uma aqui. Vamos. Então, tem um som que, quando eu ouvi, quando lançou aqui na rádio, do Skank, eu falei, cara, é muito Skank, mas tinha essas coisas, assim, Nando Reis. Aí, na hora, eu falei, não preciso ver a bula dessa música. Claro. Peguei a bula, olhei lá, Nando Reis. Qual música? Sutilmente. Que coisa mais maravilhosa. Eu acho que é uma das baladas mais fodaralhas que tem. Assim. Sutilmente é engraçado. É uma das poucas músicas que eu escrevi a letra primeiro. E, na verdade, eu escrevi por encomenda. Uma revista me pediu um texto. Tinha lá, provavelmente, um tópico, um assunto, um tema, né? E eu escrevi isso e gostei. Que era: quando eu estiver triste, simplesmente me abrace; quando eu estiver louco, subitamente se afaste; quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe; quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce; mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate dentro de ti. É isso. Era isso, só isso. Mandei para o Samuel, que fez a belíssima música, e me escreveu dizendo: putz, Nando, acho que falta um refrão. E a princípio eu falei: não é possível, jura? Tá tão bonito, Samuel, etc, etc. Ele falou: não, falta um refrão. E ele mandou a melodia, e daí eu fiz: mesmo que o mundo acabe em si, dentro de tudo que cabe em ti. Eu acho tão difícil falar a letra quando a gente sabe. Eu também, eu não sei como eu acertei, nem sei se eu acertei. Nem no Funk, eu também. Dois, não tem dá, que ser 3 não em 3. tem que ser. Mas enfim... E ele fez musicou, mas é uma ideia bacana. A Vânia, que é engraçada, minha mulher, quando ela publicou a canção, ela leu e falou: mas isso é um melô do folgado, né? O cara dando a bula do como ele quer que as coisas... se eu tiver doido, você finge que não está acontecendo nada; se eu tiver triste... Mas é uma música assim, mais uma da minha parceria com o Samuel, onde eu só escrevo as letras. E você faz muita coisa, né? Você se joga nos lugares, você fala: nossa, agora ele tá lá com esses caras, agora ele tá ali com... Pô, você... Gilberto Gil, sabe? Verdade. Gal Costa, e você vai para vários cantos ali. E aí me lembrou uma frase que eu acho muito legal do Alexandre Grande, simples, que ele fala: sorte favorece os audazes, né? Traduzindo tem que ser correria, senão a cena do louco. Eu acho, cara, eu acho que assim, a sorte para quem joga, e no sentido de jogar, é você se arriscar, né? E acho que tem uma coisa muito louca, né? Porque o que a gente pode chamar de sorte também é o acaso, ou é a sua disposição para, enfim, experimentar e ver, e é uma somatória. E acho que daí o que não é exatamente sorte são as escolhas, as decisões, que são tomadas a partir daquilo que pode ser também subjetivo, pode ser intuitivo, etc. Não é que tem um certo ou errado, mas daí é uma combinação de tudo isso. Mas é uma bela frase. Muito, né? Muito legal. Quando você olha assim para você, você vai lá, tal, vê sua história, eu não sei nem se você faz isso ou não, mas como você falou que você faz terapia e gosta disso, talvez você fique repensando um monte de coisa. Faço.
O que você admira muito em você? Poxa vida, uma pergunta difícil para responder honestamente sem parecer presunçoso. Cara, eu admiro a minha busca pelo meu pensamento próprio, por quem eu sou, e através disso, um pouco do que a gente estava falando, eu não sou um sujeito que acredita em dogmas, em verdades absolutas. Eu acho que o que eu gosto, que eu admiro em mim, é que eu arriscaria dizer que eu ouço muito o outro e sempre entendo que uma outra pessoa... Eu tenho quase a dificuldade de... Eu tenho quase a tendência a concordar com o outro, sabe? Assim, porque eu olho e falo, olha, mas não é que ele tem razão? E daí vem um outro que contradiz e fala, mas não é que ele tem razão? Eu tenho essa... não diria facilidade, mas disposição a entender uma lógica diferente, própria. Olha como você é legal. Uma outra pessoa acharia isso talvez um defeito, sabe? A falar, como ele é fácil de ser influenciado. Tem consequências, né? Eu não sei se exatamente. E de alguma maneira, Luca, eu parto do princípio que as pessoas são boas. Ah, que legal. Sabe? Que legal. Assim, um mundo difícil e as experiências ruins que todos nós já tivemos e tal, eu reluto a me tornar um cético ou um cínico, sabe? Eu mantenho um otimismo, uma confiança, sabe? A princípio eu confio. Ótimo, acho que você já respondeu a pergunta assim, que sempre ficou na minha cabeça sobre você, que é o que estava inclusive falando na minha funilaria mental, que é essa sua... Você aparenta isso, é isso. Você parece ser exatamente isso, assim, esse cara mais otimista, legal, mesmo tendo passado por tantas coisas assim que são inimagináveis. Exatamente. Você mencionou aí a morte de minha mãe. Eu era muito jovem. Novo, né? Eu tinha 26 anos quando ela morreu, câncer, super... E depois, a dureza que foi a morte do Marcelo e da Cássia. Marcelo é amigo de vida, de adolescência, fiz banda, fiz tudo. Cássia é minha grande parceira. Enfim, nem sei porque estou falando isso. Estou falando isso de tudo que você já viveu e como essas coisas também deixam, transformam a pessoa e você continua sendo um cara que é otimista, né? Isso é legal, isso é ótimo. Eu sou. Ótimo. Você ficou 20 anos nos Titãs. 20 anos. Passou muita coisa. Você era um moleque, né? Você tinha quantos anos quando você entrou nos Titãs? 19. 82, quando a gente formou a banda. Ficou 20 anos ali fazendo um lance de banda, né? Banda, sim. Aquela democracia chata da banda, sim. Aquelas coisas. Exatamente. E aí você conhece muito bem gravadora, sabe como funciona o negócio. Às vezes a banda fala, meu sonho é entrar numa gravadora. Fala, agora vai começar os problemas, vamos lá, tem que fazer isso. Aí você saiu e continua independente. Há quanto tempo você está independente? O que você está achando disso? Ótimo. Eu estou independente desde 2012. Esses 4 discos, cada um de uma maneira, sabe? Eu adoro. Eu de fato, também foi os meus 20 anos de Titãs, ali basicamente, principalmente na Warner. Depois, na minha carreira solo, fiquei muitos anos na Universal. Experiência magnífica também. Nunca falarei mal de uma gravadora, porque fiz coisas incríveis, amigos e ótimo. Mas a ser um artista independente, principalmente num mundo diferente, que é o de hoje, me dá a tal da liberdade. Mas não é só facilidade, não, porque tudo sai do meu bolso. Então, assim, eu precisei aprender e continuamente aprendendo, porque a velocidade com que as coisas se transformam, o mercado, a forma como é consumida a música, enfim, isso é determinante para que para a forma como eu conduzo o meu trabalho, né?
Enfim, a liberdade que eu digo é de fazer no tempo que eu quero, da maneira como eu quero, explorar com o dinheiro que eu disponho. Especialmente essas coisas que mais... das mais prosaicas, até a forma da capa. O Jardim Pomar, por exemplo, que eu lancei em 2016, é o meu último disco lançado de estúdio. Pô, eu fiz ele num vinil duplo, com uma capa, foi uma fortuna aquilo, sabe, assim? Porque eu prezo, eu gosto, aquilo tem um valor para mim, não necessariamente, enfim, talvez, não creio que se eu tivesse numa gravadora eu conseguiria fazer aquilo, mas o dinheiro era meu. Enfim, passei por muita coisa. 20 anos, 82, estamos em 2018. Tempo pra caramba. Muito 82, tempo. 92, muito 36 tempo. anos, uau. Bastante. Bastante tempo. E aí você tá independente, tá curtindo, tá legal, e essa é a pegada. E a gravadora chama Relicário. Relicário. E eu acho interessante essas palavras, esses nomes, tipo Relicário, Pomar. A gente sabe que existe, mas assim, não é muito ouvido, né? Assim. Eu gosto de fugir do lugar comum. E tem uma atração. Palavra faz parte do meu trabalho, né? Eu sou digamos, trabalhador da palavra. E sim, Relicário é uma palavra linda, né? Que eu inclusive fiz a música por conta, começou pelo título. Eu escrevi a música por conta de minha mãe. Minha mãe gostava de um bolero que chamava O Relicário, El Relicário, ou qualquer coisa assim. E comecei a escrever a música no dia do aniversário dela, ela já não estava viva. E depois que quando eu fiz a música, eu comecei a entender até o significado, né? O relicário é o lugar onde se guarda as relíquias, né? E é uma coisa que, de certa maneira, é o que acredito que seja a vida de cada um de nós, as memórias, né? A vida deveria, ou eu aspiro que seja um relicário, as memórias, as lembranças, as pessoas que passaram por ela. Pomar é uma palavra bonita também. Antiga. A gente fala jardim, né? As plantas, e aí você já saca um pomar, jardim, né? Pomar. Muito legal. Vamos lá, para já ir pro encerramento aqui, tem eu adoro frases, adoro. Diga. E aí tem uma do Dostoiévski. Essa aqui é uma do Beethoven, falando de letra. Que o Beethoven falou que se o Rossini tivesse sofrido um pouquinho mais na infância, ele seria um ótimo compositor. E aí eu falei, dentro dessa lógica, você sofreu abusos terríveis na infância, né? Por que você concorda com isso? Você acha que o cara que escreve bem, para escrever bem, tem que ter tomado bastante? Eu não gosto de fazer essa relação direta com o sofrimento, com a tristeza, como se isso fosse o substrato para a criação. Eu acho que, de certa maneira, toda a emoção. A questão é como você vive. Claro que a intensidade de dores, eu acho que é um mecanismo quase que de proteção e de reação. A gente tem que, é natural, humano, querer atenuar a dor. E a criação é uma forma de realização muito grande que, de certa maneira, preenche ou nos satisfaz. E então, quando você está triste, eu acho que busca-se atenuar essa tristeza. E a minha forma sempre foi tocar, criar. Então, é bastante... A relação entre tristeza e produção existe. Mas eu não acho que seja a única, porque depende da forma como você lida e do impacto que os sentimentos têm, as emoções têm. Você era ruivo, você tá um ruivo meio sem vergonha agora. O que aconteceu? Idade, né, bicho? Idade. Eu tava olhando agora, eu falei, meu, tá muito mais escuro, né? Mas castanho. foi gradativamente escurecendo. E esse ano escureceu mais. Eu tive não fica branco, ainda bem. Não, tem branco aqui. O ruivo demora pra ficar com o cabelo branco. Olha que ótimo. Eu não pinto, não. Ô, Nandi, você já teve algum... Eu não sei se a palavra é certa, falar ciúmes de alguma música. Ou você já fez alguma música pra alguém e você falou, podia ter sido eu. Que gravar? Assim, você vê a pessoa e fala, eu não quero mais. Aí depois que eu
fiquei sem vergonha, eu não tenho cara de... Eu roubo de volta. Pega, vai, toca. Né? Sem a menor dúvida. Então, parabéns pela sua vida, pela sua história, porque você transparece isso nas músicas e é um presente pra gente. Valeu demais a sua presença aqui também. E parabéns você por esse programa novo. Muito obrigado por me ter convidado. Imagina. Falou, querido. Maravilhoso.